Olá pessoal, temos aqui mais um exercício de mecânica dos materiais. Temos um eixo aqui de aço de diâmetro de 20 milímetros que está submetido a 2 torques e ele é bem engastado. Então, se a gente fizesse o diagrama de corpo livre, né, a gente teria todas as restrições e consequentemente, as reações em ambos os lados. A questão é qual que é o torque de reação em ambos os apoios, né? Vejam que para achar o torque de reação, considerando um eixo X que está aqui posicionado ao longo do eixo axial do nosso eixo, né? Somatório dos momentos em X igual a zero. Vou colocar aqui então um diagrama de corpo livre e vou ter aqui, vou colocar a princípio o eixo X aqui, né? Considerando positivo no sentido de X, logo coloquei aqui TB e TA inicialmente como se fosse negativo. Se encontrar valor negativo, né, de TB ou TA, quer dizer que ele na verdade está no sentido contrário desse sentido que eu coloquei aqui inicialmente. Então bem, somatório dos momentos em X igual a zero, a gente vai ter menos TB, esse aqui vai ser mais 800 no sentido de X, menos 500, menos TA igual a zero. Então, vamos ter que TA mais TB igual a 300, com a unidade Newton vezes metro. Então, nas equações de estática, em relação ao momento em x, essa é a única equação que eu tenho. Então, vou precisar de mais equações para poder achar o que está acontecendo, né? Achar as duas reações. Para achar essas reações, eu posso usar, por exemplo, a equação da compatibilidade. Visto que o eixo está fixo em ambos os lados, vamos ter então que o ângulo de torção de B em relação a A, o ângulo de torção de A em relação a B, vai ter que ser zero, visto que ele é fixo. Isso é a mesma coisa que dizer o ângulo de torção de A em relação a B igual a zero, logo o ângulo de torção A em relação a B vai ser o somatório de TI, LI sobre JI, GI, mas esse eixo tem o mesmo diâmetro, a mesma geometria ao longo de todas as diferentes partes, né? A gente dividiria aqui entre B e C, entre C e D, entre D e A, e o material é o mesmo. Então, isso aqui a gente pode escrever como somatório de TI, LI sobre J vezes G. Né? O somatório ele fica só aqui no numerador. Como isso daqui é igual a zero, isso significa, né, o J vezes G não pode ser zero, não pode ser infinito também, então o somatório de TI vezes LI que tem que ser zero. Agora nos falta então encontrar, né, qual que vai ser o torque de cada uma dessas partes aqui, do ponto B a C, do C a D e do D a A. Para isso eu vou desenhar aqui um diagrama. Vejam o que acontece, né? Eu coloquei aqui o torque em B. Em B, imagina que a gente faz um cortezinho bem aqui depois de TB. Para equilibrar esse momento nesse sentido, né, com um corte aqui, eu vou ter que ter um momento nesse sentido, entrando, né, no nosso eixo. Se é um torque entrando, após o corte, ele vai ser negativo. E vai ter que ser o mesmo módulo aqui de TB. Então, ele vai começar com menos TB, até chegar ao ponto C, onde a gente vai ter, né, 800 Nm atuando o quê? No sentido contrário do que esse aqui estava atuando. Se ele está no sentido contrário, né, quer dizer que ele vai, e aqui estava negativo, quer dizer que ele vai crescer 800 positivamente. Então, de TB, ele vai para aqui um valor, ou de menos TB para 800 menos TB. Né? Seria o menos TB mais 800. Continuando aqui, o que acontece aqui no final? Eu tenho aqui, entre o ponto D e A, outro torque de 500. E esse de 500 vai estar contrário ao de 800. Então, veja que nesse sentido aqui de 800, ele subiu, né? Então, aqui vai querer dizer o quê? Que ele vai descer. Então, ele vai descer para um ponto que vai ser, em vez de... vai descer de 500, né? Então, a gente estava 800 menos TB, menos 500 vai dar 300 menos TB.
O 300 menos TB, como eu não sei o valor de TB, eu não sei se isso é negativo ou positivo, mesmo esse daqui, né? Eu não sei se TB é maior que 800 a princípio. Então, esse eixo, que aqui seria o eixo do torque igual a zero, não leva muito em consideração, né? Só para a gente ter uma ideia. Então, a gente vai ter aqui depois 300 menos TB, até ele chegar aqui no final, TA, e olha só, a gente chegaria na mesma relação, né? Se a gente colocasse um menos TA aqui, ficaria 300 menos TB menos TA igual a zero, que é a mesma relação obtida aqui da estática. Então, bem, vou marcar aqui os diferentes pontos, B, C, D e A. Agora a gente tem o torque em cada uma das seções, eu posso usar essa equação aqui de cima. Somatório de TI LI igual a zero. O primeiro vai ser então menos TB. Como o torque, né, já estou em Nm, vamos me manter aqui com as unidades em Nm. Então aqui entre B e C vai ser 0,2. Mais aqui então vai ser 800 menos TB vezes 1,5. E aqui no final, mais, vou colocar aqui numa segunda linha, vai ficar 300 menos TB vezes 0,3. Isso tudo aqui igual a zero. Vejam que isso aqui depende só de TB, logo eu já posso achar meu TB diretamente. TB igual a 645 Newton vezes metro. Tendo TB e tendo a equação de estática, eu posso achar então TA que vai ser menos 345 Nm. Vejam que esse menos representa o quê? Que ele está no sentido oposto do que eu pressupus no meu diagrama de corpo livre. Então, ele estaria aqui nesse sentido oposto. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, escreva nos comentários e dê o seu like para reforçar o trabalho. Obrigado.